um Deus criativo, criador, organizado, intencional e que trabalha por propósito. Esses são alguns atributos do caráter de Deus que Gênesis 1 nos revela. Hoje eu te convido a fazermos juntos algumas reflexões e meditar na palavra que Deus nos deixou escrita em Gênesis 1. Você já parou para pensar em como surgiu tudo o que nós conhecemos hoje? Terra, mares, céus, sol, lua, eu e você? Provavelmente você já estudou na escola alguma teoria para o surgimento de tudo isso. Já viu em algum filme, alguma série, pesquisa, documentário, enfim, algo abordando esse tema. E muito provavelmente também alguém já falou para você que tudo isso foi criado por Deus. Como nós já sabemos, Deus se preocupa conosco e ele fez questão de deixar tudo explicado, como ele fez cada detalhe de tudo que ele criou, passo a passo. O princípio, a origem de todas as coisas estão escritas em detalhes no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Inclusive, o significado da palavra Gênesis é exatamente esse: princípio, origem, criação. Além de nos trazer detalhes da criação e da origem de tudo que Deus fez, Gênesis também me permitiu ter algumas reflexões guiadas por Deus, algumas meditações sobre essa palavra, na forma com que ele age na nossa vida. E hoje eu quero compartilhar essas reflexões e meditações que eu tive em Gênesis 1 com você. No capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nessa primeira frase, mesmo tão curta, nós já podemos observar dois atributos importantes de Deus: criador e grandioso. Deus, ele cria, ele traz a existência e tudo que ele cria é grandioso, inclusive na nossa vida. Nós, como seres humanos, muitas vezes nos comparamos o tempo todo, nós fazemos comparações com outras pessoas e queremos copiar ações de outras pessoas que estão dando certo na vida delas. Mas Deus não, Deus cria e ele cria conforme o desejo dele. Nesse contexto, uma das reflexões que eu tive lendo Gênesis 1 é que nós devemos parar de olhar para os lados, parar de olhar para as pessoas, para as circunstâncias e olhar para Deus, perguntar para Ele: Pai, o que o Senhor deseja criar em mim? O que o Senhor deseja criar através de mim? Até então, não existia céus e terra. Ele não fez algo parecido, não copiou de nenhum lugar. Ele simplesmente criou. Então, que nós possamos dizer para Deus que Ele tem essa liberdade criativa e criadora na nossa vida. A minha oração a Deus, lendo esse versículo, foi: Pai, eu estou disponível para que o Senhor crie em mim e através de mim o que o Senhor desejar. O Senhor tem liberdade na minha vida para criar, para exercer o seu atributo de criação em mim, na minha vida. Os versículos 2 e 3 dizem: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui, Deus pega algo que aparentemente não tem nada de bom, nada de útil, algo sem forma, vazio, um abismo, e ele transforma em algo perfeito. Por que perfeito? Porque se nós observarmos a criação de Deus, terra, céus, mares, tudo que ele fez é perfeito. Não tem nada de ruim. Tudo que de ruim que existe nesses lugares, nesses ambientes, foi criado e realizado pelo homem. Mas a obra original de Deus é perfeita. Então tudo o que ele fez foi perfeito, através de algo que aparentemente não tinha nada de bom. O ponto de partida da criação de Deus não era nada favorável nesse momento. E às vezes a nossa vida também está assim. A nossa vida não está tão favorável. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e ela está parecida com a terra antes de Deus. Sem forma, vazia, um abismo coberto por trevas. Mas através da sua criação, descrita em Gênesis 1, Deus nos mostra que ele pode fazer algo lindo a partir disso. A terra não tinha condição nenhuma de se tornar o que ela se tornou sem Deus. Ela foi transformada pelo agir de Deus. A nossa vida é como a terra. Nós também não temos condições de nos tornarmos algo bom, algo bonito, sem o agir de Deus na nossa vida. Nós dependemos do agir dele
para nos tornarmos algo belo. A nossa tendência humana é afundar cada vez mais nas características atuais que nós estamos no momento, nessas características de vazio, de abismo, mas Deus não. Deus, ele traz vida, ele traz a sua obra de criação. No versículo 3, Deus diz: haja luz e houve luz. Deus, ele traz luz aonde ele entra, ele é a própria luz. Ele não precisa de situações favoráveis para trazer a luz da sua presença. Ai, Keila, mas a minha vida tá um caos, uma bagunça, você não imagina, não tem nada no lugar, só existe um vazio. Gênesis 1 está nos mostrando que Deus não precisa que esteja tudo bem para ele entrar e fazer algo bom. Ele não depende das circunstâncias, ele não depende da situação em que está a nossa vida. Nós só precisamos permitir que ele entre e faça a sua obra de criação e de transformação. Aqui, a minha oração foi: Pai, traga luz para a minha vida, seja luz em mim. O Senhor tem liberdade na minha vida para transformar o que é sem forma, vazio, transformar o abismo em algo perfeito aos seus olhos. Faça a sua obra de transformação em mim, assim como o Senhor fez com a terra. Que a luz esteja sobre a minha vida. No versículo 4 diz: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Tudo que Deus faz é bom, por isso nós podemos confiar tranquilamente. Se a nossa vida está nas mãos dele, o que ele está fazendo é bom. Outro ponto que nós podemos refletir aqui é que Deus, ele faz separações, inclusive na nossa vida. Aqui Deus separou luz e trevas. Na nossa vida, Deus nos separa de algumas pessoas, de alguns lugares, de alguns hábitos que antes nós éramos grudados. E mesmo que nós não entendemos, devemos confiar que o agir de Deus é bom, que tudo que ele faz é bom, inclusive as separações. A nossa tendência, quando Deus faz alguma separação na nossa vida, é muitas vezes questionar, discordar, reclamar, ficamos inconformados, mas isso sempre tem que estar na nossa mente. Tudo que Deus faz é bom. E nem sempre Deus nos separa de alguma coisa, algum lugar, alguma pessoa, porque aquilo é ruim, porque aquilo não presta. Muitas vezes não é esse o caso. Às vezes sim, mas às vezes não. Nós somos limitados e nem sempre nós vamos entender tudo o que Deus faz. Nós nem sempre vamos saber o porquê, ter 100% de entendimento do que Deus está fazendo na nossa vida. A profundidade do nosso relacionamento com Deus nos traz um maior entendimento, revelações mais profundas que Deus nos dá. Mas nós precisamos ter em mente que o caráter de Deus, o agir de Deus, tudo que se refere a Deus é infinitamente maior e está infinitamente acima da nossa capacidade de compreensão. Então, mesmo tendo um relacionamento profundo com Ele, tem coisas que não serão reveladas a nós. Na glória, apenas que nós vamos saber. Quando nós formos morar com Ele, tem coisas que nós só vamos saber nesse momento. Por isso, aqui o nosso papel é confiar. Quando nós lemos a palavra, quando Deus nos pede algo, quando Deus faz algo na nossa vida e nós não entendemos, nós precisamos confiar em Deus e lembrar disso. Eu sou limitada, mas eu confio no agir do meu Deus que é ilimitado, que não tem limites. E aqui a minha oração foi: Pai, me ajude a confiar que tudo o que o Senhor faz na minha vida é bom, mesmo eu não entendendo. Pai, que o meu relacionamento contigo seja cada vez mais profundo, que o Senhor me revele o seu agir e que eu entenda cada vez mais sobre as suas ações na minha vida. E quanto àquilo que não for revelado a mim, que eu tenha paz no meu coração, por saber que tudo está sob o seu controle. Pai, me ajuda a confiar, até mesmo nas separações que o Senhor faz na minha vida, de coisas, de pessoas, de lugares, de hábitos. Aumenta a minha confiança no Senhor, para que eu descanse quando eu não entender o seu agir. Traga paz ao meu coração, mesmo quando eu não tiver controle do entendimento. Essas foram as minhas reflexões de Gênesis 1 até aqui. Que essa primeira parte também te ajude a fazer as suas próprias reflexões e suas orações. E eu te encontro no próximo vídeo para continuar compartilhando as minhas reflexões
as preciosidades que Deus nos deixou em Gênesis 1. Obrigada por ficar comigo até aqui. Curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, comente sobre as suas próprias reflexões desses versículos até aqui e desde já eu agradeço por ajudar o nosso canal. Um beijo no seu coração e que Deus derrame bênção sobre a sua vida.